A Rede Tambaú de Comunicação recebe a partir de agora o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Muito obrigado por atender a nossa equipe nessa entrevista, presidente. Bom dia, Daniel, e bom dia a todos aí que acompanham a Rede Tambaú de Comunicação. Satisfação poder dialogar com vocês e a gente conversar sobre assuntos que estão na pauta e são importantes aí para as minhas amigas e amigos que são da Paraíba. Certamente o assunto principal da gestão do governo federal está sendo o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Nós temos aqui o país já passando das 435 mil mortes por essa doença. Qual é a avaliação que o senhor faz do enfrentamento que o governo federal está fazendo a essa pandemia e o atual cenário que a gente vive? A gente estava numa diminuição da média móvel de mortes e agora essa curva parece já estar subindo novamente. Vice-presidente, qual a sua avaliação? Olha, Daniel, essa doença, ela pegou o mundo inteiro, de forma repentina. A doença que era desconhecida, como tratá-la, mas pouco a pouco a medicina foi conseguindo dominar a doença, tanto que, lamentavelmente, temos esse número de mortes de mais de 430 mil pessoas. Eu mesmo perdi amigos muito queridos, e amigas também nesse processo, mas é importante a gente sempre destacar que de mais de quase 16 milhões de pessoas infectadas aqui no Brasil, o número de curados é da ordem aí de 90%, 95% das pessoas que foram infectadas. Então, isso é uma vitória da medicina. Ao mesmo tempo, as vacinas começaram a ser produzidas, existe uma dependência mundial dos insumos necessários para a fabricação de vacinas oriundos tanto da China como da Índia. A Índia, hoje, enfrentando uma situação muito grave na pandemia, aí tendo que colocar todos os seus esforços no sentido de produzir vacinas para que possa debelar a situação que ela está enfrentando. A China já tem uma situação muito mais confortável. O único outro país que está confortável no mundo de hoje é os Estados Unidos, que produziu sua própria vacina, e hoje ele tem praticamente aí 60% da sua população já totalmente vacinada. Além disso, aqui no Brasil, o governo procurou atuar na questão econômica. Então, quando eu falo da questão econômica, impedir que os empregos formais desaparecessem da noite para o dia pela falta de atividade das empresas, e também socorrer aquelas pessoas em situação pior, pessoas que viviam da informalidade, que de uma hora para outra perderam toda e qualquer capacidade de ganhar a vida. Então, o governo procurou atuar dessa forma. Essa guerra não terminou, essa guerra vai durar ainda um tempo, até que a gente consiga avançar efetivamente no processo de vacinação, e a nossa população tem que compreender que tem que ter algumas restrições, evitar se aglomerar com pessoas desconhecidas, usar máscara, higienizar as mãos, ou seja, são medidas profiláticas que, com certeza, salvam vidas. O atual ministro da Saúde, vice-presidente, é paraibano, Marcelo Queiroga. Ele tem batido muito nessa tecla do distanciamento social, do uso de máscaras, mas o governo federal recebe críticas devido à postura do presidente Bolsonaro, que, vez ou outra, está circulando sem máscara e acaba provocando aglomeração. Qual a sua opinião efetiva em relação ao uso de máscaras, ao distanciamento social e a postura do presidente em relação a isso? A questão do uso de máscara, está provado que o vírus ele se transmite muitas vezes pelo ar, então, ao usar a máscara e manter uma distância mínima da pessoa que está mais próxima de você, já é uma medida que impede que você seja contaminado, ou se não impede, limita o grau de contaminação. Você receberá uma carga viral muito inferior àquela que receberia se não tivesse nenhuma proteção. É óbvio que é complicado aqui no Brasil, principalmente na questão do transporte urbano, que foi uma área onde os nossos gestores estaduais e municipais deveriam ter dado um pouco mais de atenção, e aí até solicitando apoio do governo federal, no sentido de colocar uma quantidade maior de transporte na rua, um rodízio de atividades, de modo que impedisse uma massa de gente se deslocando
de casa para o trabalho, do trabalho para casa no mesmo horário. Então, eram ações que poderiam, né, ter, vamos dizer assim, diminuído o impacto da pandemia na nossa população. Vacina, vice-presidente, o senhor foi sempre a favor em relação à vacinação. Hoje o país está tentando aí, via as relações internacionais, ampliar esse número de vacinas que chegam. Temos um problema hoje com a Coronavac, questão de insumos. Essa política de vacinação do governo federal, como é que o senhor avalia, o senhor analisa também o engajamento da população na busca e na espera por essa vacina? Pois é, Daniel, hoje nós já estamos aí com praticamente 20% da nossa população vacinada, né? Tem mais de 40 milhões de pessoas aí já tendo recebido no mínimo uma dose, eu mesmo já recebi as 2 doses, né? Agora, é aquilo que eu comentei na sua primeira pergunta, né? Existe uma dificuldade mundial hoje na obtenção dos insumos para as vacinas face às necessidades prementes do mundo como um todo, né? Nós temos uma população aí de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E hoje o total de vacinados aí está na faixa aí de 12%, 13% dessa população, sendo que a imensa maioria é Estados Unidos e União Europeia, né? Os demais países, né? Você olha a África, o próprio Sudeste Asiático, você olha muito pouca gente vacinada, até aqui na nossa América Latina também. Então, é um processo que, né, ele depende muito da capacidade das empresas de produzirem um insumo e também, né, a partir do momento que esse insumo, né, for liberado para ser produzido em países que têm capacidade, como é o caso aqui do Brasil, haverá um aumento na velocidade de vacinação. Eu tenho a firme, né, vamos dizer assim, convicção de que nós vamos chegar ao final do ano com a população necessária para ser vacinada, aí, 170 milhões, 180 milhões de pessoas, tendo efetivamente recebido as 2 doses. E, para fechar esse tema, um cenário de retomada econômica de maneira mais segura, mais forte, mais ampla, e a gente passar essa página da pandemia, que certamente trava diversos investimentos do governo federal. Tem alguma perspectiva, vice-presidente? Olha, Daniel, o que eu vejo na questão econômica, né, ano passado havia, né, inicialmente, uma previsão que nós teríamos uma queda de quase 9%, a queda foi de 4,1%, ou seja, nós conseguimos aí, com medidas que foram tomadas pelo governo federal, manter parte da economia em condições. E esse ano, né, já começa a haver uma revisão também das previsões, né? Os principais institutos aí, né, viram que a economia no primeiro trimestre do ano ela não teve a queda, apesar da pandemia ter vindo novamente com força, ela não teve a queda que se pensava que ia ter, e as previsões de crescimento do Brasil para esse ano subiram de 3,1% para 3,8%, praticamente encostando nos 4%, que é uma boa previsão para a gente tentar recuperar os outros 4% que perdemos ano passado, né? Então, essa é a luta que nós temos que travar. É óbvio que temos uma inflação que está, né, sendo enfrentada, aí, uma inflação, né, muito ligada ao alto preço das commodities, principalmente alimentos, né, que subiram aí pela demanda, principalmente da China. Então, é algo que tem que ser controlado, o Banco Central está aumentando o juro. Então, os trabalhos estão sendo feitos no sentido de que a gente tenha um retorno da economia, né, em excelentes condições, a atividade industrial está aumentando, né? E agronegócio, aí não precisa nem falar que o agronegócio carregou o Brasil nas costas aí nesses últimos 2 anos. Queria mudar de assunto agora para falar de meio ambiente. O senhor desempenha um papel importante, que é a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Como é que o senhor avalia as ações do governo federal e do Conselho no enfrentamento ao desmatamento, na questão da mudança climática? Pois é, Daniel, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, desde as suas primeiras reuniões, definiu ações estratégicas prioritárias, né, no sentido da gente atuar dentro das 3 vertentes que constituem a tarefa, a missão principal do Conselho, de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. Então, as ações estratégicas prioritárias ligadas ao combate ao desmatamento ilegal, queimadas e outras ilegalidades que ocorrem na Amazônia. Além disso, né, a regularização fundiária, a recuperação da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização, questão do ordenamento territorial, né, desenvolvimento aí da bioeconomia, com a utilização da biodiversidade da floresta, né, busca de financiamento
seja público ou privado, para projetos de desenvolvimento da Amazônia. Então, nós viemos trabalhando em cima disso aí, por quê? O combate às ilegalidades não é pura e simplesmente repressão. Tem que haver também projetos que permitam que aquela população, os mais de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, tenham emprego e, obviamente, tenham renda. Caso contrário, a gente não consegue desenvolver a região. E, nesse sentido, o governo federal costuma ser muito criticado em relação à questão climática, do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente de uma maneira geral, né? O senhor considera que essas críticas são válidas ou elas apenas enxergam um lado negativo das ações do governo? A crítica ela sempre é válida quando ela é feita de forma, vamos dizer, construtiva, né? Existe muita crítica que é colocada aí em termos da luta política que ocorre aqui no país, não é? Nós não negamos em nenhum momento que, desde 2012, houve um aumento do desmatamento no Brasil e, consequentemente, das queimadas, não é? E nós temos que reduzir isso. E qual é o nosso projeto, né? O projeto do país, né? É o que nós acordamos, né? Nos termos aí do Acordo de Paris, de chegarmos a 2030 tendo zerado o desmatamento ilegal, né? Que hoje aí está na faixa de 10 mil quilômetros quadrados por ano, né? Então, nós temos que ter, né, uma ação concertada entre o governo federal, os estados, os municípios, concertada também entre as diferentes agências que têm responsabilidade junto à Amazônia, de modo que a gente atinja esse objetivo, e eu considero que nós temos condições de atingi-lo antes do prazo de 2030, e, com isso, dando uma resposta eficiente do Estado brasileiro à comunidade internacional. E a participação do Exército nesse trabalho de fiscalização? O senhor defende essa participação efetiva, o envolvimento do Exército na proteção da Amazônia? Porque não é só o Exército, né, Daniel? São as Forças Armadas, porque a Força Aérea e a Marinha também têm uma participação consistente nisso aí. O que acontece, né? As Forças Armadas são a nossa grande reserva, né? Então, elas foram empregadas aí na Operação Verde Brasil 2, entre maio do ano passado e abril deste ano, estão em condições de novamente serem empregadas, caso seja necessário, mas a gente tem que lembrar que ela é a nossa reserva. Então, ela tem que ser lançada naquele momento em que nós realmente não temos mais condições de, com os meios existentes, conseguir solucionar o problema. Como é que o senhor avalia o ingresso, né, de vários membros do Exército no governo federal? A gente tem muitos militares que fazem parte desse governo, o senhor como vice-presidente general do Exército. Esse trabalho entre membros do Exército, ex-membros do Exército no governo federal, ele tem sido efetivo? O senhor avalia de forma positiva essa relação? Daniel, o que as pessoas têm que ter consciência, né? Quando você assume um governo, normalmente você procura se cercar de pessoas que tenham competência, né? Ou seja, que tenham o perfil apropriado para as tarefas que vão ser realizadas e, obviamente, pessoas que sejam reconhecidas. Uma vez que o presidente Bolsonaro e alguns de seus ministros são oriundos do meio militar, né? Houve essa vinda de profissionais, né, das Forças Armadas. 90% deles já estavam na reserva remunerada, né? E, consequentemente, à disposição para preencher determinados cargos dentro do governo federal, aqueles cargos que são de livre provimento, né? Eu julgo que a participação desses militares, seja aí em algumas áreas ali da Casa Civil, da Secretaria de Governo, do Ministério da Infraestrutura, com o conhecimento que possuem, foi extremamente positiva, está sendo extremamente positivo. E, óbvio, né, a população brasileira compreender, né, que os militares, né, como qualquer outro grupo, né, social no país, eles têm suas aptidões, suas capacidades, e que o país deve aproveitá-los ao máximo, né? Não é porque ele termina aquele período dele no serviço ativo que ele deve ficar sem ter uma outra atividade, quando ele pode efetivamente cooperar, não é, com o governo federal. Nesse aspecto, a presença de militares no governo, ela causa muita divergência e discussão, né, na população mesmo. Então, a gente tem nas ruas pessoas que criticam a presença de militares no governo federal, sobre essa relação, a intervenção, de certa forma,
de ações políticas, de militares na política, e também as pessoas que vão às ruas para pedir até mesmo intervenção militar. Como é que o senhor enxerga essas manifestações que pedem intervenção militar aqui no Brasil? Olha, Daniel, essa questão de intervenção militar, né, tem muita gente aí que busca, né, amparado, pseudamente amparado no artigo 142 da Constituição, né, que as Forças Armadas deveriam intervir para solucionar os problemas prementes que nós temos, tanto na área política como na área econômica, até na área social. Mas é um direito de expressão que essas pessoas têm, mas não sensibilizam as forças compreendem perfeitamente quais são os limites da sua missão constitucional, e nós, brasileiros como um todo, temos que compreender, né, que os problemas que nós estamos vivendo são causados, né, única e exclusivamente por nós mesmos, e compete a nós solucionarmos dentro, né, dos limites da nossa Constituição e do sistema democrático ao qual nós vivemos. O senhor entende que o presidente conduz e sabe bem desses limites, que às vezes, em algum momento ali com a militância, em um tom exaltado, ele fala bastante na questão do meu exército, isso até já soou estranho para algumas pessoas. Daniel, essa é uma questão tanto quanto controversa, né? Porque eu sempre digo, tem que se prestar muito mais atenção aos atos do que às palavras do presidente, né? O presidente, muitas vezes, ele participa aí de atos que são eminentemente políticos, né? Todos nós sabemos que ele tem uma base, né, dentro da sociedade brasileira, eu acho que está aí na faixa de 25% a 30% do eleitorado, né? E, consequentemente, ele procura, muitas vezes, no seu discurso, manter essa base unida. Mas, nas ações, né, ele não age dessa forma, né? E o presidente ele não cansa de repetir que ele sabe muito bem que ele está limitado pelaquilo que ele chama das 4 linhas da Constituição. Falar em Bolsonaro, nessa pretensão política, falar em política também, o senhor vê possibilidade de abarcar no partido que o senhor é filiado, o PRTB, o presidente Bolsonaro, que está em busca aí de uma legenda, já buscando as eleições, a reeleição no ano que vem? Olha, Daniel, o presidente teve uma conversa com as lideranças do partido, né, que são os filhos do falecido Levi Fidelis, né? O partido está numa discussão interna a esse respeito, né? Eu, por mim, não vejo problema nenhum se o partido, né, considerasse viável a vinda do presidente e do grupo político dele para o PRTB. Eu acho que isso não é problema. Agora, é uma decisão da Executiva Nacional, ouvindo, né, os diferentes diretórios que o partido possui, né? Então, nós aguardamos, né, que essa decisão ocorra. Eu, desde sempre, né, desde todos os contatos e da amizade que eu fiz com o Levi, eu sempre disse para ele que eu era apenas um soldado do partido e que qualquer que fosse a decisão que o partido tomasse em relação aos mais variados assuntos, eu acataria e estaria junto. Seria difícil, caso o presidente se filiasse ao PRTB, ter o presidente e também o candidato a vice do mesmo partido. E aí, qual seria a sua pretensão política, vice-presidente, em relação à eleição do ano que vem? O senhor almeja algum outro cargo no Congresso Nacional, por exemplo? Olha, Daniel, hoje, né, o que eu tenho visto, apesar do presidente Bolsonaro em nenhum momento ter conversado comigo sobre esse assunto, é que ele provavelmente irá escolher outra pessoa como seu candidato a vice-presidente na eleição do ano que vem. Até porque, em termos de apoio político, né, ele poderá necessitar de alguém com um partido, vamos dizer assim, de maior densidade. Tá? Então, eu entendo isso perfeitamente, para mim isso não é problema. Então, me sobram duas direções. Uma é chegar à conclusão que, depois de 50 anos de vida dedicados exclusivamente ao país, né, 46 no Exército e mais 4 aqui na vice-presidência da República, né, pode ser a hora, então, de eu pendurar a chuteira, como a gente diz, e cuidar um pouco da família e aproveitar ainda o que eu tenho de vida com saúde. Ou então, né, buscar, aí, como você mencionou, concorrer a uma vaga no Congresso. O que mais me atrai seria concorrer ao Senado, né? Mas isso ainda é uma possibilidade, é algo que está sendo estudado e nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Hoje eu considero que eu tenho que dedicar a minha energia às tarefas que eu tenho como vice-presidente para depois pensar nesse futuro. Mas já há conversas no seu partido em relação a essa candidatura? Assim, isso vem sendo conversado, né? Obviamente, e a gente, né, não fecha nenhuma porta.
né? Mas não temos nenhuma decisão tomada ainda. Vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista aqui à Rede Tambaú de Comunicação. Daniel, eu agradeço aí essa agradável conversa que nós tivemos para o início de semana. Desejo sucesso a você e todos os integrantes aí da Rede Tambaú e um grande fraterno abraço aí para a turma da Paraíba, que é um estado que eu prezo muito e tenho muitos amigos que vivem aí.